paz de Cristo a todos, sou o pastor Everaldo, você está no canal Alfa e Ômega. A língua é um membro do corpo que pode inflamar todo o seu corpo. O próprio Tiago disse que a língua inflama todo o corpo e a gente tem que ter cuidado ao pronunciar determinadas coisas, ou temos que ter cuidado ao falar. Nós conhecemos a história de Nabal, que está registrado em 1 Samuel 15 em diante. E Nabal, ele era um homem tolo, esposo de Abigail. Nós sabemos que Davi estava fugindo de Saul. Saul queria matar Davi por inveja e perseguição realmente espiritual. Davi era o escolhido do Senhor, mas ele estava nas montanhas, até mesmo cavernas, fugindo de Saul. E ele estava estava com um batalhão. E ele precisava de mantimento, claro, de alimento, de água. E ele soube que Nabal estava tosqueando as ovelhas, que não eram poucas, eram muitas. Aquele homem era muito rico, porém tolo. E ele manda um dos jovens ir até Nabal e dar a paz, dar como se fosse um bom dia, fosse, na verdade, benevolente para com Nabal. Só que, na verdade, Davi precisava de alimento. E Nabal, por ser tolo, não assim deu alimento para Davi e aí o seu exército, a sua turma. Nabal, além de ser tolo, ele era egoísta, avarento, só pensava em si. E aí, depois ele disse: quem é esse Davi? Quem é esse Jessé? Ele sabia quem era, mas ele não queria realmente ajudar por ser tolo. Ainda bem que ele tinha uma esposa sábia, prudente, e ela ficou sabendo que Nabal não dera alimento para Davi, o ungido do Senhor, um escolhido de Deus. E os jovens foram até Davi e disseram: olha, Nabal disse assim, assim e assim, enfurecendo o coração de Davi, a ponto de Davi olhar para o seu exército e dizer: cinja a espada, vamos agora acabar com todos que estão ali na casa de Nabal, não vai sobrar ninguém. Só que Abigail ficou sabendo disso e o próprio Nabal disse: vê aí uns moços aí de Davi pedir alimento. Eu disse: quem era Davi? Quem era Jessé? Eu creio que Abigail imaginou: estamos perdidos. Abigail sabia quem era Davi. E Abigail, sem perca de tempo, ali prepara alimento, pão, queijo e mais coisas, alimento da época, e vai ali com os moços e alguns animais cheios de comida e vai em direção a Davi. Eu creio que ela andando numa certa distância, ela olha e vê aquela poeira, sabe, que era dos cavalos do exército de Davi, que estava em direção à sua casa, a casa de Abigail. Não ia sobrar ninguém, por causa de quê? De uma palavra mal pronunciada. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 15, versículo 1, a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E aquela palavra dura que Nabal pronunciara contra Davi enfureceu o coração de Davi. Porque o sábio Salomão disse que a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor. E Abigail, já estando ali no caminho, ela sabia que Davi estava vindo naquela direção, ela prostra-se como uma mulher virtuosa, uma mulher prudente, que conserva, que guarda a sua casa. E aí,
Ela prostrada, Davi vinha com o seu exército, com a espada na mão, coração enfurecido. Ele olha a cena. Uma mulher prostrada diante dele, e ela levanta o rosto para Davi. Davi olha para ela e depois ele manda o exército parar. E ela diz: meu senhor, eu sei que meu esposo é um tolo, mas por causa dele, não derrame sangue inocente, porque senão o próprio Deus vai cobrar de você. Por causa de um homem tolo, você vai matar muitos inocentes. Precisa de alimento? Está aqui, ó, muitos alimentos. Tem água também. Tem muitos alimentos. Tem pão, tem queijo, tem outros alimentos aqui. Mas não faça tal. Tenha misericórdia dos inocentes que estão lá. E Davi, olhando para aquela mulher, é claro que Deus estava nesse propósito. E a fúria de Davi, a ira de Davi, começa a se acalmar. A ponto dele olhar para trás e dizer: guardem a espada. Ele olha para aquela mulher, a mulher ali intercedendo por a sua casa, pela sua casa. Davi olha para ela, recebe ali os alimentos e a considera como uma mulher virtuosa que livrara a sua casa da morte. Ele volta com os alimentos que assim foi dado, e aí Abigail volta para a sua casa, olha para seu esposo que ainda estava embriagado. Ela também, paciente, espera ele ficar são, né? No outro dia ele está ali são, normal. Depois ele olha para o tolo Nabal. Ela olha e diz assim: você sabe o que aconteceu aqui? O que foi? Você negou alimento para Davi, um ungido de Deus. E ele vinha com o seu exército, os seus valentes. Não ia sobrar ninguém, nem criança, nem ninguém ia sobrar da nossa casa por causa de você. Mas eu levei o alimento para ele e ele recebeu como uma oferenda. Se não tivesse feito isso, nenhum de nós estaríamos aqui para contar. A Bíblia diz que ele fica ali, ó, travado. Parou ali e morre. Sabe o que isso significa? A gente, às vezes, morremos pelas próprias palavras. Porque é como diz aquela frase: o peixe morre pela boca. Nabal morreu por causa, sim, da boca. Falou o que não devia. Por isso que Tiago diz que a gente tem que ter cuidado. E é melhor ouvir do que falar. Tem pessoas que não têm assim costume de ouvir. Ele gosta de falar, mas é melhor ouvir do que falar. Há uma grande responsabilidade nas falas. Quando nós pronunciamos tais coisas, nós nos responsabilizamos por aquilo que estamos falando. Então, cuidado ao falar. Mas também aconteceu com Roboão, filho de Salomão. Quando Salomão morre, Roboão assume, e é necessário Roboão pronunciar algo para o povo que estava ali, para Israel. O povo que estava esperando de Roboão uma oratória, uma pronúncia. E aí Roboão olha para o povo e diz, né? Só um momento, vocês querem uma resposta de quê? Nós queremos saber qual é o seu plano aí de governo, como você vai nos liderar. Ele, só um momento. Em vez de Roboão pedir conselhos aos anciãos, ele vai pedir conselho aos jovens. E o jovem diz assim, fala assim para eles lá: seu pai, né, que era Salomão, açoitava com chicotes, mas eu açoito com escorpião. E assim vai pronunciando palavras ofensivas, até enfurecer o coração daquele povo que estava ali esperando uma palavra branda para desviar o furor. E aí Roboão fala isso. E dali em diante, o reino se divide. E foi a pior coisa que aconteceu. A união provoca a força, faz a força.
Israel, quando era unido, nunca foi levado cativo. Mas depois da divisão do reino, 10 tribos para o norte e 2 para o sul, e aí veio o cativeiro. Primeiro as 10 tribos, né? Foi levado para a Síria no ano 722 a.C. Depois de mais de 100 anos, foi a vez de Judá. O rei Nabucodonosor, no ano 586 a.C., levou também aquelas 2 tribos. Mas as tribos de Judá passaram 70 anos na Babilônia, depois retornaram, porque Deus fez uma promessa a Abraão. Porém, as outras tribos se perderam na história, não voltaram mais para casa. Por causa de quê? Palavras mal colocadas. Temos que ter cuidado. Tem pessoas que tagarela demais, é perita em falar. E aí, o que acontece? Às vezes uma palavra que foi lançada erroneamente, vem as consequências. É como diz o sábio Salomão também: como maçã de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita no tempo certo, ou a seu tempo. Nós temos que pronunciar palavras no tempo propício, determinado, o tempo certo. Aí é como maçã de ouro em salvas de prata. Mas, infelizmente, tem pessoas que não conseguem ouvir. Eles querem falar, e tem aquela frase também: aquele que não senta para ouvir, não se levante para ensinar. Bem, Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. Paz.